Oi, se você caiu nesse vídeo, provavelmente você tá numa fase que tá se sentindo desanimado, frustrado, perdido, não sabe se insiste ou desiste, ou até está se entregando a vícios e distrações para evitar pensar nos seus problemas ou evitar tomar uma decisão, se você vai desistir ou se você vai permanecer nisso, porque algumas vezes na vida ela não vai te dar uma boa opção. Eu descobri isso depois de adulta, há pouco tempo, por sinal. Eu achava que na vida sempre existiria uma saída, um bom caminho a se escolher, um caminho mais fácil. E eu só precisava encontrar esse caminho e seguir em frente quando os desafios me aparecessem. Mas eu descobri que em algumas situações você vai se deparar apenas com decisões difíceis. Todas o leque de opções que a vida tá te mostrando, não tem nenhuma opção que não haja alguma consequência significativa. Então é muito difícil de escolher. E é aí que entra o X da questão, né? É aí que eu acho que entra a dificuldade de ser adulto que eu não esperava que chegaria. Porque eu realmente achava que o meu trabalho era encontrar a boa opção no meio de tudo isso, aquela que ia me fazer bem, aquela que ia. E no final, às vezes essa opção não existe. Ou pelo menos a gente não consegue enxergar os frutos que essa decisão vai gerar agora, de início. Porque é uma decisão dolorosa, independente do que você escolha. Vão ter acertos e erros dentro dela. Vão ter ganhos e perdas dentro delas. Então, é desafiador. E eu tava lendo um livro aqui agora, que na verdade é uma fábula. Há alguns anos atrás, a minha psicóloga me indicou esse livro, e eu gosto muito de livros assim, que contam histórias, mas com muito significado. Parece um livro bobinho, mas você vai se identificando com o personagem, com os seus desafios e vai inclusive conseguindo aplicar coisas na sua vida, encontrar respostas. Eu já falei sobre alguns livros nessa pegada aqui no canal e esse é mais um deles, eu tô lendo de novo. E tem um momento, só para contextualizar, conta a história de um cavaleiro que ele queria ser forte, ele queria ser corajoso, queria ser visto dessa forma, sabe? Bondoso. Só que ele fez tanto isso, desejou tanto isso, que ele começou a não se reconhecer mais sem estar vestido com a sua armadura de cavaleiro, porque ele se enxergava como cavaleiro. Começou a ver a sua identidade dessa forma, a tal ponto que começou a viver dentro de casa, deitava na cama para dormir com a sua esposa, sempre com aquela armadura. Um dia ele até decidiu tirar, porque a sua esposa já estava brava, mas ele não conseguiu. Ela já estava presa nele. E ele não conseguia mais mostrar quem ele era, de fato, por debaixo daquela armadura. Era dolorido tirar aquela casca. E ele entrou numa saga, entrou na floresta atrás de um mago que aconselharam a ele, que ajudaria ele a tirar aquela armadura, e ele entra numa saga de autoconhecimento, né, de redescoberta da sua identidade e desconstrução mesmo do que ele tinha feito e construído até então. E tem um momento, eu não vou contar muito porque eu acho que você tem que ler esse livro. Então, eu não vou dar todos os spoilers. Apesar de ser um livro que, independente do quanto eu fale aqui, quando você pegar para ler, você vai ter entendimentos diferentes, porque não é um livro que fala e você entende exatamente aquilo que ele fala. Não, ele te traz nuances em que cada pessoa com seus problemas individuais vão entender de uma forma, sabe? Então, por mais que eu fale aqui, não vai fazer muita diferença, porque os meus problemas são os meus problemas e os seus são os seus. Então, você vai identificar de uma forma diferente. Só que tem um momento que o mago fala uma frase para esse cavaleiro, que é assim: uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer por algum tempo no mesmo lugar para que aprenda. Gente, ai, chega a ser desafiador falar sobre isso. Eu digo, né, aqui no canal eu falo sobre a minha história, a minha jornada, e eu espero que seja produtivo para vocês de alguma forma também compartilhar esses desafios. Então, tudo que eu falo aqui toca em mim também.
E a mensagem que eu quero te deixar, se você entrou nesse vídeo perdido e sem saber se desistia ou não desistia, se o que fazer, eu te digo, permaneça. Permaneça porque, por mais que você pense que o problema é o lugar que você tá, são as pessoas ao seu redor, é o seu trabalho, é o seu chefe, é o seu marido, é o lugar que você mora, o problema é a forma como você reage a tudo isso. É óbvio que existem pessoas problemáticas, existem lugares que vão te afetar, existem pessoas desrespeitosas, existem todas essas coisas. Mas se essa coisa não tá colocando a sua vida em risco, porque às vezes a gente se enfia em problemas que inclusive colocam a nossa vida em risco. Óbvio que se for essa situação, você precisa sair. Mas se essa não for a situação, inclusive se for uma situação que está se repetindo, são coisas diferentes, mas você percebe que existem padrões que estão se repetindo. Você consegue identificar semelhanças nas situações, por mais que elas não sejam as mesmas. É um baita de um sinal de que existe algo que a vida está querendo te ensinar e você ainda não aprendeu. E se você decidir sair, se você decidir desistir, você vai seguir sem aprender. Você vai simplesmente carregar esse problema para outro lugar. Porque provavelmente existe algo dentro de você que precisa mudar. O seu eu. Precisa existir um amadurecimento. A forma como você reage a essas coisas que precisa mudar. E assim como o mago disse aqui para o nosso cavaleiro, a pessoa precisa permanecer por algum tempo no mesmo lugar para que ela aprenda. Gente, isso é muito desafiador, porque, como eu disse, nós temos a tendência de achar que o problema está em tudo, menos em nós mesmos. E que é só sair daquela situação que o problema estará resolvido, você terá uma nova chance, o mundo vai ficar colorido novamente, você vai ter uma chance de recomeço, quando na verdade você vai continuar carregando aquilo que você não aprendeu. Toda situação difícil é uma oportunidade de aprendizado. Se a vida te coloca em muitas situações difíceis, é sinal de que ela identificou que você é um bom aprendiz, viu? Que você está disposto, que você consegue aprender. Você consegue aprender. Por isso que ela te dá tantos desafios. Porque ela já percebeu que dá. Pra você vai dar certo. Pode colocar lá que ele vai aprender. Não aprendeu na primeira? Vamos botar de novo. Ele vai aprender. Sabe? Então, se é algo que está se repetindo, é mais claro ainda. Tem algo aí. Tente entender, permaneça. E o permanecer não é sobre permanecer alegre, feliz, beleza, decidi, vou ficar. Às vezes é uma questão de resistência apenas. De ficar ali, quietinho, tentando entender, tentando evoluir como pessoa. E quando eu digo evolução, por exemplo, se você acredita em Deus, você pode entender evolução como essa questão de se tornar mais semelhante a Cristo. Porque o que não é isso senão uma evolução? Não é mesmo? Então, a vida serve para te evoluir. Não é para te trazer prazeres e felicidades e dinheiro e amores e tudo isso são consequências, acontece no meio do caminho, com algumas pessoas mais, outras menos, mas esse não é o real significado da vida. Não é. Inclusive, isso pode gerar muitos problemas para você. Eu não sei aonde é que diz que um dos maiores problemas, acho que o maior mal, dos maiores males, não vou dizer o maior porque eu não tenho certeza, da vida do ser humano é o apego. O apego ao prazer, o apego a coisas, o apego a ideias, o apego à armadura que foi construída até aqui. Igual esse cavaleiro estava passando por essa situação. É muito difícil essa questão do apego. A gente precisa desapegar para conseguir evoluir durante a nossa trajetória na vida. Então, se você começou a assistir esse vídeo se sentindo perdido, sem saber se você desistia ou não, eu te digo que a mensagem que eu tenho para você é hoje: permaneça, insista, aprenda. Tem algo aí que você precisa aprender. Não ache que sair dessa situação vai resolver os seus problemas, porque não vai. E se entregar também a distrações
para tentar correr disso também não resolve problemas. Que distrações são essas? Por exemplo, eu falo muito aqui no canal sobre a questão das redes sociais. Você prefere assistir a vida dos outros do que enfrentar os seus próprios problemas? Você fica horas do seu dia ali para não precisar pensar nas suas questões? Distrações e vícios com relação, por exemplo, a açúcar, comida ultrapalatável que fica te gerando prazer, ao álcool, ao uso de remédios. Gente, eu já passei por uma fase de depressão, ansiedade, eu tomei remédio e aquilo foi maravilhoso. Foi maravilhoso, assim, ó, eu consegui tomar decisões na minha vida que eu achava que eu nunca conseguiria, porque eu estava muito abalada e quando eu comecei a tomar o remédio, eu simplesmente consegui tomar a decisão assim, ó, plena, plena, porque aquilo silenciou a minha mente. Aquilo me deixou completamente estável. Por isso que remédios são tão viciantes. Porque ele te dá a falsa sensação de que você está conseguindo resolver os seus problemas. Entende? Quando na verdade não, ele só te dá essa sossegada mesmo. Aí chegou um determinado momento que eu percebi, gente, eu não tô triste mais, mas eu também não consigo estar alegre mais. Parece que eu me tornei uma pessoa fria, eu não sou eu mais, sabe? E eu decidi que eu não queria me entregar aquilo ali. Inclusive, eu sempre fico chocada por eu não ser uma pessoa que tende a vícios. Porque eu passo por algumas situações difíceis nessa vida, viu? Vou te contar. Tem gente que passa por coisas muito piores do que eu, mas tem gente que passa pela vida muito mais liso. E eu acho que são as pessoas que a vida identifica que não estão dispostas a aprender. Então, deixa elas passarem batido. É, mas eu não sei como eu não tenho uma tendência a vícios. Uma das coisas que me aconteceu, por exemplo, foi a enchente no ano passado, mas, tipo, dos meus 21 anos, eu tô com 26. Dos meus 21 anos pra cá, eu já passei por muita coisa. A enchente foi não foi, nem foi a pior, cara. Nem foi a pior. Então, e eu não tenho uma tendência a vícios, sabe? Mesmo já tendo tomado remédios, eu não quis insistir. Eu percebi que aquilo me tiraria de quem eu realmente sou, me tiraria do meu caminho de evolução como pessoa. Algo que, mesmo não tendo 100% de consciência, eu já meio que sabia internamente que era o que eu queria para minha vida. Eu queria me conhecer, eu queria entender, eu queria sentir o impacto das coisas quando elas acontecessem, eu queria enfrentar. E só que eu sei que muitas pessoas têm essa tendência. Eu não ter uma graça divina mesmo, assim, gente, sinceramente. E eu não tenho tendência a vício nenhum, assim. Eu tava mais entregue a essa questão de redes sociais, né? Mas ainda assim, tirei, sabe? E só que se você tem essa tendência, saiba que o remédio para depressão e ansiedade não vai resolver o seu problema. Ele vai te dar uma falsa sensação de que resolveu o seu problema. Mas na verdade só vai te deixar indiferente a ele. O problema continua ali. Se você em algum momento fizer o desmame desse remédio, você vai tornar a ver o problema do tamanho que ele é, ou até maior, porque você ficou sem mexer naquilo ali e normalmente esses problemas aumentam. Então, essas fugas não funcionam. Não adianta fugir. Às vezes, para aprender, você precisa ficar. Você precisa ser resistente. Você precisa permanecer. É difícil, dói, é desafiador demais. Às vezes a gente tem certeza que sair vai ser a melhor opção, não é possível, vai ser. Se você for uma pessoa emocionada, aí você vai ter certeza que sair é a melhor opção, porque tu não consegue nem pensar nos malefícios que essa opção vai, que essa decisão vai te trazer. Você simplesmente vai sair assim como eu já fiz algumas vezes na minha vida quando eu era ainda um pouco mais imatura. Não sou muito madura hoje ainda não, viu? Mas eu era um pouco mais imatura e eu tinha esses picos assim de euforia, sabe? De decisões e nem pensava nas consequências. Talvez por isso estou passando por tantas coisas ainda hoje, porque eu não refleti antes. Mas saiba que às vezes o segredo é ficar disposto a aprender, a crescer, a se desenvolver. Sair não vai resolver o seu problema. Você só vai ter que resolver o problema em um outro lugar. Porque muito provavelmente é algo que existe dentro de você, que precisa ser tratado em você. Por mais que você pense que a culpa está em qualquer um, menos em você, infelizmente,
Eu preciso te dizer que na maioria das vezes é a forma como você reage às coisas que está atrapalhando o seu processo, a sua caminhada nessa vida. E novamente, é ruim eu falar isso, viu? Porque dói aqui, dói dentro de mim. São todos os meus desafios, são todas as coisas que eu tenho dificuldade. Não pense que eu sou muito inteligente, que eu sou evoluída. Não sou. Não sou, gente. Oh, meu Deus, como eu queria, mas eu tô longe. Enfim, era esse recado que eu queria te dar. Não se entregue a fugas, não se entregue a distrações. Nesse momento você precisa largar tudo isso e enfrentar. Enfrentar. Porque esse problema vai correr atrás de você. Se você não resolver aqui, você vai ter que resolver em outro lugar, em algum outro momento da sua vida. E às vezes as consequências disso vão ficando cada vez maiores. Vai acumulando cada vez mais frustrações dentro de você. Então, tendo essa consciência agora, faça agora. Faça agora. Não fique acumulando consequências pelo meio do caminho. Quanto antes você entender isso, melhor. Tá bom? Não digo pra você que é fácil, que será fácil, mas vale a pena. Tá bom? Até o próximo. Tchau, tchau.